Bom dia, irmãos. Queremos nessa manhã agradecer a Deus por todos aqueles que estão juntamente conosco acompanhando o culto de louvor, adoração e exaltação ao nosso Deus. A minha gratidão a cada um de vocês que tem junto conosco adorado a Deus, acompanhado as transmissões e certamente temos sido por Deus conduzido, dirigido durante esse período. Amados, nós queremos, nesse momento, convidá-lo para lermos juntos Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, verso de número 1 até o verso de número 11. Passagem essa que retrata, logo após Jesus ter sido batizado, e ratificado pelo próprio Pai que ele era o seu filho, ele, cheio e impelido pelo Espírito Santo, vai ser levado até o deserto para ser tentado por Satanás. E todas as vezes que Jesus fora confrontado, saiu vitorioso, porque ele é vencedor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que nos dá condições de vencermos as tentações em 3 áreas específicas: a carne, o mundo e o diabo. Vamos ler nesse instante a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: Tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Poderoso Deus e eterno Pai, graça nós te damos, pois a tua palavra nos traz a narrativa quando o Senhor Jesus for tentado, e, ó Deus, ele está nesse momento dando-nos aquilo que nós precisamos, o encorajamento que precisamos para resistir o diabo, para que ele fuja, ó Deus, como assim ocorreu diante da tentação que foi posta diante de Cristo Jesus, que vencendo, ó Deus, o diabo, a morte, a cruz no Calvário, que o leva, ó Deus, ao sacrifício, triunfou, ó Deus, garantindo a nós, como igreja, que também, ó Deus, em seu nome, venceremos, ó Deus, as tentações que nos são propostas, pois nenhuma delas nos serão postas, além daquilo que nós podemos suportar. Suplicamos nessa manhã, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações e nos ajude, Senhor, para que individualmente, como corpo de Cristo, a tua igreja possa estar vencendo, derrotando, ó Deus, destruindo aquilo que, ó Deus, está sendo
posto como tentação com o propósito de nos levar à queda, envergonhar o teu nome, ó Deus, e também fazer com que o teu evangelho possa ser, ó Deus, de alguma maneira ele possa encontrar obstáculo para o seu crescimento. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a vencermos todas as tentações em nome de Cristo Jesus, pelo poder da palavra e do Espírito Santo que habita em nós. É o que nós te pedimos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vencendo a tentação pelo poder da palavra e do Espírito Santo. A Bíblia ela tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os salvos e promover a glória de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 4, ele diz: a minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração de espírito e de poder. Amados, nós estamos diante de um momento em que Cristo Jesus havia sido batizado, a manifestação tríplice de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus sendo robustecido pelo Espírito, aonde ele está, na verdade, sendo submisso à vontade do Pai. Como nós falamos, ele não usurpa ser igual a Deus, ainda que João 10:30, eu e o Pai somos um, dizendo que Jesus, na mesma essência, ele também é Deus, o Todo-Poderoso, porém, aqui ele é encarnado, passando por uma tentação, ele vai ser levado pelo Espírito até o deserto, para que ali pudesse ser tentado por Satanás, pelo diabo. E Jesus vai fazer essa confrontação através de duas coisas: uma vida conduzida por Deus, cheia do Espírito Santo, e também fazendo uso da preciosa e poderosa palavra de Deus, que não pode ser por nós relativizada, ela por si só é a suficiência das Escrituras, a sua unidade. Jesus vai fazer menção do Antigo Testamento para vencer no Novo Testamento aquele que já havia sido prometido que se levantaria contra ele, mas que ele esmagaria a sua cabeça, ele o venceria na cruz do Calvário, ele triunfaria sobre essa tentação e também estaria deixando esta mesma autoridade para que a sua igreja, para que o seu povo pudesse assim fazer uso das mesmas ferramentas para triunfarmos sobre as tentações que nos são postas diariamente, para que nós, sob debaixo da dependência de Deus e também sob a égide de controle do Espírito Santo em nossas vidas, possamos também compreender: se Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, for tentado, nós, os seus servos, também seremos, e precisamos compreender que a vitória de Cristo se dá pela sua sujeição ao Pai, mas que também ela vai ocorrer pela observância aos mandamentos, à palavra de Deus, e essa também dependência que nós precisamos ter de nos submetermos à autoridade da palavra e também sermos conduzidos pelo Espírito Santo que nos foi dado, para que pudéssemos ser capacitados por Deus para realizar a sua obra, para dar o testemunho cristão, para fazermos aquilo que Ele tem confiado a cada um de nós, e certamente que essa capacitação é dada tão somente aos salvos, àqueles que já nasceram de novo, aqueles que um dia tiveram um encontro com Cristo Jesus. Jesus foi levado, irmãos, a essa situação de tentação, e quando ele é levado, a Bíblia vai nos deixar muito claro que isso está ocorrendo no início do ministério de Jesus, que é um ministério curto, inicia aos 30,
aos 33, ele está já passando pelo sacrifício na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia e depois sendo elevado, assunto aos céus. E esse ministério de Jesus que nós vamos compreender, que já inicia com esta tentação. Então eu e você, desde quando nos convertemos, estamos já enfrentando situações adversas provenientes da tentação que é posta para cada um de nós como servos de Deus. O fato de sermos cristãos, irmãos, por si só, já vai nos conduzir a confrontos diários. Eu e você somos tentados, pelo menos, em 3 áreas específicas da nossa vida. Primeiro, a carne. José, diante da casa de Potifar, seu senhor, José foi tentado na carne no sentido de tirar proveito de uma situação que lhe apareceu, porém ele entende que a tentação contra a carne, o que nós precisamos fazer é renunciar. A renúncia que ele fez foi em não cumprir os desejos da sua própria carne e obedecer a Deus e renunciar tudo aquilo que poderia levá-lo à queda. Há outra área das nossas vidas que também somos tentados, e essa proposta indecorosa é posta pelo mundo. O mundo, ele nos tenta com as suas paixões, com as coisas que são atrativas para a natureza humana e pecaminosa, porém, elas confrontam acerca daquilo que Deus propõe para cada um de nós. Então, sobre as coisas atrativas desse mundo, eu preciso entender que esse é o momento da fuga. A fuga deve se dar não como um ato de covardia, mas sim de obediência a Deus. Nós entendemos, irmãos, que Deus não vai permitir nenhum tipo de tentação que vai além daquilo que eu e você podemos suportar. Mas compete a nós discernirmos e fugirmos de tudo aquilo que pode nos levar à queda. E a terceira área, irmãos, é o diabo. Se da tentação nós fugimos, ao diabo nós resistimos. A carta de Tiago, ela diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7, ele vai dizer que, primeira coisa, eu me sujeito a Deus, depois eu resisto ao diabo e ele fugirá de vós. Não foge pela sua virtude, não foge pela sua formação, não foge pelo seu conhecimento, ele foge porque está em você o Espírito Santo de Deus, e em nome de Cristo Jesus, que o derrotou na cruz do Calvário, ele percebe que você está se submetendo àquele que um dia o destruirá com o sopro da sua boca. Tamanha é a sua autoridade. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. E essa tentação que nós estamos diariamente enfrentamos, precisamos compreender que ela se vence pelo poder da palavra de Deus e pela essa ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, que jejuando, ele teve fome. Esse número 40, ele vai se repetir com Elias, com Moisés, os 40 também anos do povo no deserto, e esse é o momento em que Jesus está sendo tentado numa necessidade humana, e como homem, ele sente fome. E esse é o momento que nós vamos entender que a provação que está acontecendo, ela é de forma incontestável, dirigida à sua natureza humana. Assim como Deus conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações, nós também, irmãos, precisamos entender que as nossas necessidades serão supridas pelo Senhor. O
salmista, no Salmo 37, 25, ele diz que nunca viu um justo padecer por falta de pão. Deus é aquele que é o Jeová Jiré, o provedor, o Deus da provisão, que vai enviar meios para que eu e você possamos ser socorridos. Há um relato de uma senhora que estava com uma necessidade muito grande. Alguém apareceu na sua residência, entregou uma cesta básica e depois foi embora. E a pessoa, ainda incomodada com aquilo, voltou e perguntou a ela: a senhora não vai perguntar quem foi que enviou essa cesta básica? Ela falou: não, meu filho, eu creio que Deus, que é o meu Senhor, o provedor, que conhece a minha causa, a quem eu busco e clamo, Ele sabe de todas as coisas. Mas ela falou: não, quero dizer para a senhora que quem mandou foi uma pessoa de uma outra religião, foi uma outra pessoa que adora um outro Deus, foi uma pessoa que adora ao diabo. Ela falou: meu filho, não tem problema, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Ela estava tendo a compreensão que o provedor, irmãos, é Deus. E por ser Ele, ela tem a certeza de que as suas necessidades seriam atendidas. Certamente, irmãos, que quando a necessidade aparece, nós precisamos ter um cuidado enorme para que nenhuma dessas coisas que poderão nos tirar daquilo que é o centro da vontade de Deus esteja acontecendo, como, por exemplo, não aceitar o ilícito, não aceitar propostas indecorosas. E eu penso que cada um de nós enfrentamos situações como essa. Ontem compartilhava com o irmão que logo no início do casamento tivemos o privilégio, só que eu ficava mais ou menos igual o Mr. Bean, dentro de um Fusca, me dava pouco espaço para aquilo, mas foi bênção. Eu tive 2 desses carros aí, e naquela ocasião eu me lembro que eu precisava submetê-lo à vistoria no Detran. E alguém me propôs: ó, cara, tu me dá esse documento, paga R$40 na ocasião e o verdinho chega na sua mão. A licença, eu falei. Esse tipo de tentação eles acontece, irmão, geralmente quando nós estamos com pouco recurso, com a necessidade muito grande, ou pior ainda, né? Tem pessoas que já se habituaram a trilhar por esse caminho. Não aceitei, é claro, né? Essa proposta, a qual eu considerei indecorosa. Levei o carro ao Detran, fiquei nas 3 pendências. E saí dali do Detran, voltei, fui no eletricista, reparamos tudo que precisava, porque já tinha ajustado para isso, voltei lá. Final da história, me custou aí o dobro daquilo que havia sido proposto, de forma ilícita, indecorosa. Irmão, só eu e Deus sabemos a alegria que invadiu o meu coração quando recebi aquele documento de forma lícita, legal, porque essa é a maneira que o nosso Deus é honrado, é exaltado, é engrandecido, porque certamente aquilo seria lançado em rosto quando eu fosse testemunhar de Jesus. Alguém ia falar: que nada, eu me lembro aquele dia que eu peguei o documento e lhe dei em suas mãos, fruto de algo ilícito. Amados, quando for tentado, precisamos entender que esse é o momento em que nós estamos sendo provados. Tem alguém que define provação e tentação da seguinte maneira: se você venceu, você foi provado e aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar. Mas se você foi tentado e caiu, você passou por uma tentação, não a venceu. Vamos entender, irmãos, que todas as vezes que isso acontecer, nós estamos sendo provados. Da onde vem o que menos importa, é uma necessidade da carne, são coisas atrativas do mundo, ou é uma proposta indecorosa vindo por parte do inimigo, do caluniador, do tentador. Precisamos vencê-la em nome de Jesus, porque Cristo venceu e somos co-herdeiros com Cristo. Ele diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e foi Ele que nos amou.
de forma que nós também, em Cristo, podemos dizer, se Ele é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? A carne, o mundo, nem o diabo podem te remover da presença daquele que pagou um alto preço, derramando o seu próprio sangue no Calvário, para que nós pudéssemos ser comprados por Ele e agora estarmos diante do Senhor. Nessa tentação, irmãos, e diante desse confronto, ele vai dizer, se és filhos de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Há um relato de que o formato era muito parecido da pedra com os pães. O diabo está aqui, irmãos, confrontando aquele que ele sabe que tem poder. E quando ele fala, se és, não é que ele estava questionando, não. Ele queria levá-lo a dar uma demonstração, uma amostra grátis do seu poder. E Jesus, mesmo tendo fome, entendeu que ele teria que passar por aquele momento em obediência ao Senhor. Irmãos, há momentos que Deus está permitindo uma adversidade em nossa vida. Ou porque Ele tem um propósito específico, ou porque nós mesmos procuramos. Na maioria das vezes, a situação que passamos é responsabilidade direta nossa. Porque quando fizemos a escolha e tomamos a decisão, não consultamos ao Senhor por intermédio da sua palavra. E é ela que nós estamos observando que Jesus usou para refutar todas as tentações às quais ele foi submetido. Então nós precisamos passar à luz das Escrituras para saber se aquilo que estamos escolhendo e decidindo é proveniente da parte de Deus. E nós vamos entender, irmãos, que Jesus não cede, ele não aproveita essa oportunidade para demonstrar ou evidenciar a sua deidade, a sua divindade. Sabe por quê? O tempo não era chegado. Irmãos, Deus tem tempo específico para cada um de nós. A cronologia de Deus é diferente da nossa. Deus tem um tempo específico para que as coisas ocorram em nossas vidas. Enquanto não chegar o tempo, permaneça firme, resistindo ao diabo, não fugindo da tentação e dando, sim, a certeza de que desta maneira você estará compreendendo o tempo de Deus para a sua vida. Há tempos e propósitos para que nós estejamos permitindo que essa demonstração do poder de Deus ocorra em nossas vidas. Quantas pessoas têm sido tratadas, saradas, curadas, restauradas pelo poder de Deus, que escolheram abrir mão de qualquer outra coisa que poderia ser uma alternativa, um atalho. E, na verdade, para chegarmos até o Senhor não há atalho. O próprio Jesus se coloca como intermediário, dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único meio seguro para nós chegarmos ao trono da graça de Deus, para abrirmos os nossos corações, colocarmos diante dele o momento que estamos passando na certeza de que ele há de nos socorrer. A Bíblia ainda diz, irmãos, que Jesus confronta Satanás nesse momento da tentação, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. São supridas, irmãos, todas as nossas necessidades através da palavra que procede da boca de Deus. Lendo o Antigo Testamento, se você debruçar no livro do profeta Ezequiel, em todo momento, quando começa o capítulo, ou se não na maioria dos 48 capítulos, diz assim Ezequiel, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, coisa tremenda. A palavra de Deus será dita a você quando você ler as Escrituras Sagradas.
Faça desse hábito uma leitura sistemática, diária, aonde você está se alimentando espiritualmente. Assim como o corpo precisa do pão diário, como Jesus naquele momento precisava, mas ele vai fazer uso daquilo que primeiro é a nossa grande necessidade, o alimento espiritual, fez uso da palavra. Creio que já vivemos esse tempo em que as pessoas não só têm fome e sede de coisas para prover o seu próprio sustento, mas, sobretudo, da palavra de Deus. Essa palavra, ela é de Deus, mas é proferida por nós. Os anjos anelaram, intentaram, desejaram, mas Deus nos chamou e confiou a cada um de nós essa atribuição de sermos proclamadores das boas novas de Cristo Jesus. Jesus está confrontando o diabo com a palavra poderosa, preciosa, que não pode ser de maneira nenhuma relativizada, ela não pode de maneira nenhuma ser desprezada. Depois desse momento em que Jesus vence a primeira etapa, que é a necessidade da carne, entendendo que Deus no seu tempo vai lhe enviar o socorro, o recurso, suprir a sua necessidade, a Bíblia diz que o diabo agora o levou até o pináculo, o ponto mais alto do templo, e disse: atira-te daqui. Jesus vai confrontar mais uma vez, é porque está escrito. Meus irmãos, a minha grande preocupação hoje com a igreja do Senhor é que ela não seja levada por ventos de doutrina. É muito fácil ser levado, é só não ler a Bíblia. Para errar, você não precisa se esforçar muito não. Se não ler, você tem uma probabilidade muito grande de ser levado por ventos de doutrina. Confronte os ensinamentos com as Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no verso 11, diz que os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles iam examinar nas Escrituras para ver se era assim. A Escritura é o crivo, é a pedra de toque, é onde nós vamos usar para verificarmos se tais ensinamentos têm harmonia com as Escrituras, com a unidade das Escrituras, com a suficiência das Escrituras, com a autoridade das Escrituras. Meus irmãos, nós não temos um outro livro. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Temos revista de escola dominical, temos vários outros livros teológicos que lemos, que gostamos, mas é a Bíblia, que é o livro de cabeceira nosso, que é o livro que nós precisamos examinar, que é o livro que diariamente precisa ser fonte de conhecimento sobre as coisas espirituais que são discernidas por aqueles que são espirituais, que são discernidas pelo Espírito, que inspirou os autores e que nos ilumina na leitura, para que nós possamos perceber, aprender, para estarmos assim sendo edificados e também proclamarmos a palavra para a salvação e promover a glória do nosso Deus. Amados, nós vamos entender que aquilo que sofremos não é da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus vai fazer com que aquilo que vem sobre nós seja resistido, seja vencido, seja confrontado. Nós não somos tentados para estarmos assim, irmãos, caindo. Pelo contrário, a tentação precisa ser compreendida como uma oportunidade de vencê-la em nome de Jesus e engrandecer o seu nome. Jesus vai fazer isso aqui, não permitindo que haja nenhuma demonstração da sua capacidade, do seu poder, porque certamente, assim como o Filho, nós também compreendemos que Deus vai nos livrar
Deus vai nos socorrer, mas nós não iremos de forma nenhuma tomarmos nenhuma atitude para demonstrar para ninguém que verdadeiramente Ele é o Deus Todo-Poderoso. No verso 8 vai dizer, e levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. Foi oferecido a Jesus coisas terrenas, se ele prostrado adorasse a Satanás. Irmãos, aqui é um confronto que nós vamos observar, que a criatura querendo que o Criador o adorasse. O grande segredo, irmãos, que nós vamos entender, que a adoração nem sempre ela está vinculada a tão somente imagem de escultura. Quantas pessoas que abrem mão de estarem envolvidos com as coisas concernentes ao nosso Deus, para priorizarem outras coisas, talvez no momento que deveria estar de forma exclusiva, reservando aquele tempo para o Senhor. Eu me lembro que durante algum período que nós estávamos com esses 2 carros que citei anteriormente, hoje quase não o vejo, a não ser quando tem encontro, em alguns outros momentos, mas naquele instante estava praticamente como nós temos visto aí, a família crescendo, 3 filhos, e em dado momento nós precisávamos, inclusive, de abrir mão para estarmos realizando aquilo que nós precisávamos. Mas vários foram os momentos também que nós entendemos, irmãos, que não estar apegado a nenhuma outra coisa a não ser o Senhor é o que define o valor daquilo que estamos cultivando. Moody, que é considerado um dos maiores evangelistas de todos os tempos, há um relato que para ele foi uma dificuldade enorme seguir a Jesus, porque ele tinha que abrir mão do seu comércio. A Bíblia vai falar que Eliseu, quando ele entende que seria o sucessor do profeta Elias, ele tinha uma junta de bois. Ele mata todas elas, parece que dá a ideia de que fez um grande churrasco e foi seguir a Jesus. Eu não sei o que tem na sua vida que o impede. Há várias pessoas que têm uma série de obstáculos que ela não consegue se desvencilhar, abrir mão daquilo para estar exclusivamente servindo e adorando ao Senhor. Saiba de uma coisa, naquele momento, Jesus põe para aquele que o tentava que somente Deus é digno de louvor, é digno de adoração. Aquela proposta indecorosa, ele entendeu que ela sempre ocorrerá. O interessante é que quando você vence uma tentação, não pensa que acabou, não. É uma sucessão que iniciou no ato da conversão e só vai terminar quando Cristo voltar. Esta foi uma das que Cristo passou no início do seu ministério, mas muitas outras se levantaram e todas elas foram vencidas usando esses 2 critérios, esses 2 pilares, essas 2 referências seguras. O poder da palavra que Paulo disse que não era dele e não era persuasiva, mas sim e também com demonstração de espírito e de poder de Deus e não dele. Esses 2 referenciais são para nós aquilo que vai balizar a nossa vida cristã. No verso 10 e 11, encerrando, vai dizer, o próprio Jesus dizendo, retira-te, Satanás, ao Senhor está escrito, adorarás e só a ele prestará culto. E os anjos vieram e o serviram. A resistência às tentações não as fazem desaparecer, mas nos ensina o caminho da vitória. Resistir ao diabo, resistir às tentações,
fugir das tentações são critérios a serem utilizados por nós, independente do tempo de cristão e por qual dessas tentações nós estamos sendo provados. Vencer as tentações é possível em submissão à palavra de Deus e em sujeição ao Espírito Santo que habita em nossas vidas, que habita em nossos corações. Amados, a Bíblia diz que após Jesus ter sido tentado diante de uma necessidade dele humana, que era a fome, Jesus foi tentado num segundo momento onde a ele é dado a possibilidade de estar usufruindo das coisas desse mundo. Irmãos, talvez seja o maior conflito que vivemos hoje. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, essa proposta de fazer qualquer tipo de associação com as coisas desse mundo que não exaltam o Senhor, tenha cuidado disso, porque essa mesma proposta foi feita por aquele que reina. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo Jesus. Então, nós precisamos compreender que aquilo que é proposto, olha, tudo é seu. Crente dizendo, eu sou dono do meu nariz, sou eu que pago a minha conta, você não é dono do seu nariz, seu corpo, ele foi comprado por Cristo Jesus com seu precioso sangue. O Espírito habita em você, dizendo que você é propriedade exclusiva de Deus. Você deve estar vivendo debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E certamente, irmãos, essa proposta de fazer parte, de se associar ou de tirar proveito das coisas desse mundo, aquelas que trazem prazer para a nossa carne, elas estão associadas ao velho homem. E se você nasceu de novo, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Viva em novidade de vida. E por fim, irmãos, dentre esse grande desafio, é aquele que nós viveremos continuamente. Tentação vindo da parte de Satanás, do diabo, como veio no início do ministério de Jesus e como vem diariamente em nossas vidas. Por isso, nós precisamos, diante da tentação, fugir, e diante dos ataques do inimigo, devemos resistir. Diante da tentação, fugimos. Diante desse momento em que somos afrontados pelo Satanás, por diabo, nós devemos nos sujeitarmos a Deus, resistirmos diabos, como ocorreu com Jesus no final também, ocorrerá em nossas vidas. E ele fugirá de vós. Tendo ele se retirado, o Senhor foi servido pelos anjos. Os anjos, um dia, hão de servir aos salvos. Então você passará pela mesma situação que Cristo Jesus passou, de ser tentado, mas um dia ser servido pelos anjos que foram por ele preparado para aqueles que o amam, que entregaram a ele a sua vida e que creem no poder da sua palavra e do seu Espírito. Que Deus nos abençoe, que continue falando aos nossos corações, para que possamos vencer as tentações da carne, do mundo e do diabo. Ouçamos mais um louvor e logo após estaremos orando e encerrando o culto dessa manhã. Descansar, Cristo.
Soberano Deus, somos gratos ao Senhor nessa manhã, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos em Tua casa e também, ó Deus, na residência dos nossos irmãos e amigos, compartilhando da Tua preciosa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a Tua vontade em nossas vidas, a vencermos os desafios diários que nos apresentam, na certeza de que, ó Deus, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo e o precioso nome de Cristo Jesus, Ele nos ajuda a triunfar, a sermos mais do que vencedores, assim como é Cristo Jesus. Dai-nos, ó Deus, a certeza de que esse período de tentações nós passaremos até o dia glorioso da sua volta. Mas louvamos-te, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós temos a certeza de que um dia estaremos na glória com o Senhor, nos regozijando em Tua presença, na certeza de que valeu a pena, ó Deus, te servir. Abrir mão dos prazeres do mundo, renunciar a nossa própria vontade, resistirmos, ó Deus, às tentações de Satanás, na certeza, ó Deus, de que só o Senhor é digno, ó Deus, de ser adorado, só o Senhor, ó Deus, é digno de todo louvor, da glória, ó Deus, que lhe é devida. Por isso nós te louvamos e te pedimos, se há algum dos nossos irmãos, ó Deus, titubeando na fé, sejam robustecidos e fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, que nos selou como propriedade exclusiva de Deus. Ajuda também os enfermos, aqueles que estão suplicando que as portas de emprego se abrem, aqueles que estão enfermos sejam curados, sarados, restaurados, para a glória do nome do Senhor. Pedimos também, ó Deus, que em nome de Jesus nós possamos permanecer firme, a perseverança dos santos, seja uma das virtudes da Tua igreja, ó Deus, que nós jamais nos desviemos, a apostasia, ó Deus, a qual sabemos que é para os últimos tempos, mas que seja para nós uma alerta e não uma opção. Leva, ó Deus, o Teu povo ao centro da Tua vontade e ajuda-nos para que nele permaneçamos. Dai-nos, ó Deus, um dia abençoado na Tua presença e ajuda-nos a cada vez mais Te adorarmos em espírito e em verdade. O que nós te pedimos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, quero convidá-los para hoje, às 19 horas, retornarmos a esse canal para fazermos assim, realizarmos mais um culto de louvor, adoração ao nosso Deus, e a Sua presença para nós é um motivo de grande alegria. Deus o abençoe juntamente com as suas respectivas famílias.